Olá, tudo bem? Nós temos mais um episódio do PodCarf hoje com você, em que nós vamos conversar com dois conselheiros do CARF. A Mariel Orsi Gameiro, conselheira titular da terceira sessão, e também com Luiz Henrique Tozelli, que é conselheiro titular da primeira sessão do CARF. A ideia hoje é que a gente conheça um pouco mais da experiência pessoal de vocês, até que vocês chegaram ao CARF, como foi a vivência de vocês no CARF até hoje, o que vocês têm feito, entender um pouco mais sobre o funcionamento do CARF. Então, de novo, queria agradecer vocês pela presença. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de terem lembrado o meu nome. É um prazer enorme participar. E vamos conversar um pouquinho sobre essa caminhada incrível que é chegar no CARF, fazer os julgamentos, participar de polêmicas e outros afins. Então, fica só registrado esse primeiro momento, meu agradecimento. Boa tarde. Nessa linha também eu quero agradecer o convite e a oportunidade, parabenizar a iniciativa e vamos falar aí da trajetória e o que é ser conselheiro do CARF. Acho que essa aqui é a ideia hoje. Legal, obrigada. Se vocês puderem começar então contando um pouquinho como foi a trajetória de vocês, antes de vocês entrarem no CARF, toda a trajetória, o que vocês trabalharam antes, o que vocês estudaram, tiveram foco acadêmico. Queria conhecer um pouquinho da trajetória até chegar no momento que vocês decidiram, não, eu vou começar essa nova jornada de ser conselheiro do CARF. Olha, é um caminho doido, né? Que a vida é doida. A gente tava conversando um pouco antes. O ano passado eu não tinha filho, esse ano eu já tenho. Então, são várias surpresas. Eu comecei na faculdade, até o terceiro ano, eu não me identificava com nenhuma matéria. E até chegar ao quarto ano eu tive direito tributário, foi a minha menina dos olhos, assim, eu me apaixonei pela disciplina, sem saber que ela era rentável, sem saber o quanto ela era difícil. Eu tive um professor rabugentíssimo, o nome dele é Heitor Regina, e infelizmente ele faleceu, mas ele que despertou isso. E desde lá eu comecei a fazer estágio num escritório, né, em tributário, e fui alguns anos da vida estagiária, me tornei advogada nos primeiros anos de carreira, acho que foi uns 2, 3 anos. E logo depois eu mudei para Minas Gerais, para Belo Horizonte, né, eu trabalhava em Campinas e em São Paulo, o escritório ele tinha matriz e filial. E eu mudei para Belo Horizonte porque eu me tornei advogada da FEComércio, de Minas. E lá eu tive um contato completamente diferente, né? No início da advocacia era o contencioso, tributário, judicial e administrativo, pouco administrativo. Mas quando eu mudei para a FEComércio é pura consultoria, pura consultoria. E pela FEComércio eu me tornei conselheira do Estado, eu era conselheira do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Fiquei alguns anos por lá e também pela FEComércio eu me tornei conselheira do Municipal, né, que é o Conselho de Recursos Fiscais lá de Belo Horizonte. Então, Tudo isso antes de chegar no CARF. Tudo isso antes de chegar no CARF, né? Quando eu entrei no CARF, até o final de 2019, eu trabalhei na FEComércio, e o meu objetivo em 2020 era dar aula, porque em novembro de 2019 eu fui aprovada no doutorado na UFMG, que teve todo um processo seletivo. Eu já fazia algumas aulas em 2018, né, na continuidade no primeiro semestre de 2019, prestei o processo seletivo, passei, e eu falei, em 2020 eu só vou dar aula e ficar nos conselhos administrativos, porque as cadeiras elas eram mantidas pelo tempo de mandato. E aí eu saí da FEComércio no final de 2019 e no início de 2020 eu recebi a indicação para o CARF pelo currículo, né, seja acadêmico. Eu tenho um lado um pouco estranho que demanda outro podcast para explicar, que eu tenho mestrado em medicina, né? Nesse meio tempo eu fiz mestrado em medicina. Medicina mesmo, assim, medicina mesmo, não é direito médico. Não, é medicina mesmo. Eu sou tem formação em medicina? Não, eu só tenho mestrado em medicina. As pessoas confundem, nossa, ela é médica. Não, eu sou formada em direito, mas eu fiz mestrado em medicina nesse caminho. Foi uma história muito doida, mas foi muito bacana. Eu fiz mestrado na Unesp, que é
se não compete com a USP em termos de qualidade, em termos de melhor universidade do país em medicina. E eu prestei o mestrado lá, até numa conversa com uma professora, ela já faleceu também, infelizmente, e ela falou, poxa, você devia fazer esse mestrado, é super bacana, eu queria muito um advogado no meu programa, e eu prestei, passei em segundo lugar e fui, e fiz, então eu tenho esse mestrado. Mas voltando à vaca fria, lá em 2019, o meu objetivo era esse, e eu recebi a indicação do CARF, porque a FEComércio, ela tem, né, como precursora CNC, e eles viram o meu currículo e indicaram. E no primeiro semestre de 2020, eu fiquei, de fato. Eu já era professora da PUC, da pós-graduação, e em 2020 eu virei professora da graduação. Eu tinha muitas turmas de graduação, muitas turmas de pós-graduação e os 2 conselhos administrativos. Eu fui indicada para o CARF. Em julho de 2020, eu quase morri, porque eu estava nos 3 conselhos administrativos, dando aula na graduação, dando aula na pós. Falei, eu vou simplesmente falecer, né, no final desse 2020. Eu preciso tirar alguma coisa daqui. E aí eu saí do conselho administrativo estadual. Também porque, né, gente, julgar ISS, ICMS e PiscoFins é para enlouquecer mesmo, não é só a sobrecarga, mas é para deixar qualquer um doido. E aí eu entrei no CARF, essas coisas foram acabando, né? Até o ano passado, eu fui para superior do municipal, fiquei lá um tempo, eu tenho um amor muito grande pelo conselho, pelas pessoas lá dentro, pelas matérias que eram julgadas lá. Estranhamente, você gosta de classificação de ISS. Mas eu fui para superior e falei, bom, agora é hora de sair. Larguei também as turmas de graduação e hoje eu tô no CARF, faço doutorado ainda, né? Só dou aula em pós-graduação, deixei a graduação um pouco de lado, pelo menos temporariamente, e sou mãe da Maria. Tem essa última parte que mudou nesse meio tempo. Então, basicamente, a trajetória, num resumo bem resumido mesmo, foi essa. E foi... O Tozelli estava na minha posse, você lembra? Eu tomei posse lá em agosto de 2020, quando tem alguma próxima sessão, a portaria de nomeação, você já toma posse na próxima que tiver, e era justamente deles. E eu falei, nossa, olha que demais, essas pessoas incríveis aqui julgando, foi uma honra, foi uma alegria muito grande ter entrado no CARF. Excelente, a gente vai voltar com um monte de perguntas sobre várias questões que você comentou, mas agora eu queria ouvir um pouco de você, Tozelli. Bom, a minha trajetória no CARF, eu comecei a trabalhar com direito tributário logo no primeiro ano de faculdade. Isso aí em 1998. Eu tinha um combinado com a minha mãe. Lá em casa é minha mãe, ela fez a função de mãe e pai, e eu tinha que pagar metade da PUC. Eu não consegui passar na USP, passei na PUC. Eu queria fazer PUC, já que eu tinha o pessoal que jogava bola, eu queria entrar no time da PUC e fazer faculdade da PUC. E a PUC era uma das faculdades mais caras de São Paulo. E eu falei, vou precisar trabalhar no primeiro ano. Eu nunca vou esquecer que logo no primeiro mês de faculdade tinha um anúncio, não existia esses meios de comunicação de hoje, então era anúncio no mural da PUC, todo pichado ali, tinha procura-se advogado de primeiro ano. E era no escritório Braga e Marafão, que era uma verdadeira escola de contabilidade e tributário. Então eu entrei lá e foi muito interessante que eles pagavam metade da faculdade. Então eu já consegui, fiquei 5 anos lá, e no meu 4º ano foi fazer um acompanhamento de julgamento lá no CARF em Brasília. Fui com 2 chefes, e era um caso de INSS, decadência, matéria, e o meu chefe falou que ia fazer sustentação oral. Aí chego lá no CARF, todo nervoso, tinha estudado 30 vezes para falar que a decadência era de 5 anos e não 10. E aí o processo não chegou para ser julgado, porque era um malote, né? Era o processo físico, aqueles rosas. Não chegou, eu fiquei frustrado. Inclusive fui para a Câmara Superior, que ele me levou lá para a gente ver, e aí tava lá vendo. E eu olhei aquela cadeira, achei muito interessante, já estudava muito, né? Os acórdãos do CARF é uma fonte muito interessante para você aprender. Falei, eu tenho um sonho um dia, eu acho que eu vou querer ser julgador. E aí passou o tempo, fiz pós-graduação, fiz mestrado, mas o meu foco mais
tinha um lado acadêmico menos intenso que o lado prático. Então, eu trabalhava muito, gosto muito de esporte. Então, a academia era mais segundo plano para mim, até eu fazer mestrado. Eu comecei a dar umas aulinhas. E aí, a minha esposa, funcionária pública, saiu de São Paulo, tivemos o primeiro filho, essa ida e volta de estrada. Aí veio a luz do projeto CARF, para eu ficar na praia, fazendo um escritório, fazendo voto, olhando para o mar. Essa que era a minha ideia para ter essa produção. E aí consegui passar no CARF, adorei a dinâmica, gostei muito. E aí a ideia inicial era ficar 2 anos, para a gente renunciar muito, né? E aí estou aqui indo para o meu 4º mandato, ganhei mais uma filha nesse meio tempo, já estou morando em São Paulo com ela, agora a vida assim, continuo lá no CARF. Fiquei metade na turma baixa, aí fui chamado para a Câmara Superior, aí veio o mundo virtual, acabou o voto de qualidade, agora voltou o voto de qualidade. Eu acho que a gente viveu muitas emoções no CARF aí, e estou iniciando agora o meu último mandato, salvo eventuais alterações aí de regimentares. Acho que é esse o resumo da minha trajetória aí. É muito interessante ouvir as experiências diferentes, né? E eu queria começar perguntando para você, primeiro a dúvida aqui, qual que era o tema do mestrado sobre medicina? Eu fiquei curioso. A medicina, ela tem um método de pesquisa que se chama, é uma cadeia de vários tipos de pesquisa que se chama revisão sistemática. Então, nós temos vários tipos de artigos na medicina. A medicina, ela não publica artigos como no direito, né? O direito a gente tem um sim, não e um talvez. E os artigos, eles são escritos com muito dinamismo. A medicina, não. A medicina, ela tem uma base metodológica muito mais forte que o direito. Sinto muito, né, dizer, mas quem vive nesses dois mundos, né, eu tive alguns artigos publicados bacanas na medicina e todos têm que ter uma base metodológica muito forte. Isso quer dizer o quê? Nós temos estudos primários, que são os estudos clínicos. Então, você pega 2 grupos de pessoas e você fala assim, ó, esse grupo eu vou dar placebo, esse grupo eu vou dar remédio, e eu vou observar o comportamento desses 2 grupos para ver e coletar dados para que nós façamos uma estatística e falar se ovo é bom ou se ovo é ruim, né? Então, o grupo que estava comendo um ovo falso, que era um placebo, e o grupo que estava comendo ovo de verdade, nós analisamos esses dados estatísticos. Então, o meu tema de mestrado foi uma pesquisa avaliando esses estudos primários de forma qualitativa, né? Porque nós temos as pesquisas quantitativas e nós temos as pesquisas qualitativas. E essa qualidade, ela se referia não somente aos dados publicados nas pesquisas, mas como também as vinculações às indústrias farmacêuticas que eram relacionadas aos medicamentos que estavam sendo testados. Isso envolveu a análise de estudos primários e envolveu também a efetividade de uma revisão sistemática. O que é essa revisão sistemática? Nós vamos pegar todos esses estudos clínicos primários e vamos analisar. Porque vou te falar o que é um viés, o que é uma pesquisa enviesada. A pesquisa dela tem 10 pessoas e ela vai analisar 2 grupos de 5. A sua pesquisa tem 10.000 pessoas. E qual é o método que você aplica? A pesquisa dela tem só 10 pessoas, o grupo do placebo sabe que é placebo, o grupo do medicamento sabe que é medicamento, ao passo que as suas 10.000 pessoas não têm ciência do que elas estão fazendo. Então, nós temos vários pontos a serem analisados na pesquisa que vão dar qualidade para o seu dado. E essa qualidade de dado é extremamente importante, porque algumas pesquisas no mundo impactaram fortemente. Teve uma vacina muito discutida na Europa, um cara publicou numa revista, na medicina não é Qualis, né? Na medicina a gente tem uma outra medida de força de revista de publicação. E no Brasil, para vocês terem uma ideia, você publica numa revista de medicina, o máximo é 6. Lá fora a gente tem a JAMA, que é 35, que é acima da Nature.
Então, esse cara, ele publicou numa revista fortíssima, dizendo que uma vacina X causava autismo nas crianças. Então, as pessoas, elas pararam de vacinar as crianças, porque falaram, meu filho vai virar autista porque tá tomando esse tipo de vacina. Eu lembro da história do Jim Carrey, um monte de ator, né? Que tinha. Exato. Então, as pessoas, elas se manifestam sobre isso. E na área da saúde tem um impacto muito grande. Por isso que essa análise chama fator de impacto. E quando você pega os dados da pesquisa desse cara, são todos forjados. Né? Se é patrocinado, se não é. O que a gente pega em termos de qualidade do dado, quantidade. Então, a minha pesquisa foi sobre isso. E foi grande, né? Porque a Unesp é uma das mais fortes em medicina. E foi um blow, assim, estourou minha cabeça para fora da caixinha. Eu tive que fazer um esforço hercúleo de ver aulas na medicina, né? Eu sei como mediador, por exemplo, as pesquisas que você coloca o ratinho lá. E lógico, né, gente? Eu desmaio com sangue, por exemplo. Essas do sangue eu já falei, vocês estão abusando, né? Eu já não vou na do sangue. É pra provar que quem trabalha com tributário não tem só um assunto, né? Que eu já vi de muita gente que tributarista só fala de direito tributário. Você tá provando que tem um leque, né? De vários outros assuntos. Tem vários. E eu publiquei alguns artigos na medicina, de fato. Eles são mencionados. O artigo mais mencionado é sobre a utilização de canabinoide em pessoas com esclerose múltipla. Então, foi uma pesquisa do caramba que a gente fez. Essa revisão sistemática, ela avalia esses estudos clínicos primários para ver se, olha, realmente esses dados estatísticos, eles são fidedignos, você pode acreditar. Porque não é só análise dos dados, né? Você tem que saber o que você está analisando. Tipo, a mesma coisa que você falar, esse lançamento tributário é bom, esse lançamento tributário é ruim. Como é que você vai saber se você não sabe de PIS/COFINS, né? O conteúdo. Então, a analogia é essa. E essa professora, eu tava de bobeira num bar. Você vê minha vida como é que é, doido. Eu tava de bobeira no bar, bebendo, e ela também tava. E a gente já tava, né, com muita bebida na cabeça. Ela falou, vamos fazer mestrado na medicina. Você vai gostar. Eu preciso muito de um advogado para analisar isso com consistência, né, com firmeza. E eu estudei muito essa parte de revisão sistemática. Dei algumas aulas sobre isso na medicina, né, até hoje. Minha família é toda da área da saúde também. Eu participo de algumas pesquisas com eles. E aí eu falei, por que não? Não é mesmo, né? Não tô fazendo nada. Tava só advogando, né? Eu falei, mas eu gosto dessas coisas diferenciadas, democráticas, né? Também gosto de academia. Esquisita, né? E foi realmente, assim, a minha introdução no mundo acadêmico, né? Eu já tinha feito 2 pós-graduações lato sensu em tributário e uma em direito público, mas não chega nem aos pés de fazer um mestrado. E hoje, né, já no doutorado, eu vejo essa imersão tão importante que foi, né? Apanhei muito, porque eu tive que aprender essas coisas, né? O que é dor, como é que mede a dor, qual tipo de pesquisa, como é que faz. Eu tive que aprender a assistir cirurgias. Foi pesadão, mas foi muito bom. Foi excelente. E eu me orgulho muito. Às vezes as pessoas tira o mestre em medicina, né, da sua apresentação. Mas eu não tiro nem a pau. Mas eu não tiro esse negócio. O que eu, né, suei pra fazer isso aí não foi fácil, não. Então eu vou deixar. E foi isso, a minha história em medicina. Muito legal. Faz parte da sua trajetória, né? Tem que manter. Eu acho que todo tributarista, nós somos 4 tributaristas, precisa ter uma válvula de escape. Tirando o bar, né, que é um agente nocivo, a gente precisa focar em alguma coisa. E eu não fiz medicina, mas eu lembro que eu rompi o ligamento cruzado anterior do joelho em 2002. E aí eu fui pesquisar métodos de cirurgia. E tinham 2 correntes na medicina na época. Então tinha a corrente majoritária, que falava que a melhor cirurgia era você fazer a reconstrução no ligamento pelo tendão patelar. E a medicina esportiva da época era toda favorável a esse método. E tinha uma visão mais conservadora de outras escolas da medicina,
você fazia a reconstrução do ligamento por um outro, que é um ligamento que você tem atrás aqui do joelho. Então você tira e reconstrói. E aí eu lembro que meu tio, minha tia são médicos, o nosso ortopedista da família, ele só fazia pelo método conservador. E eu sempre me achei atleta. Eu falei, não, eu vou ter que pesquisar agora o método da medicina esportiva. E aí fomos estudar as duas teorias e tal, né, para saber qual que eu vou me valer. E eu acabei me valendo na época da medicina esportiva, porque eu achava que eu era atleta, foi tudo sucesso. Você tem uma recuperação muito maior. E aí passa 15 anos, hoje se mostrou muito melhor e mais fácil de fazer a outra. E eu acabei fazendo aquela mais cruel. Você vê também que a medicina também vive de teorias e teses, né? Que a gente tem que optar por uma, né? É muito doido. Eles têm pesquisa pra qual tipo de anestésico que é melhor, aquele que você coloca ou injetável. Eles têm... A diferença deles para nós é que, primeiro, né? Às vezes a pessoa morre. Então é duro, é difícil, não é uma... Tudo bem, nós temos responsabilidade sobre como, mas falar que tributarista, nossa, perdeu 1 milhãozinho ali, não que eu tenho 1 milhão, tá? Eu não tô desprezando milhões. Entendi. Mas é completamente diferente. E por isso que a base metodológica deles tem que ser muito boa. Então, hoje, eu dou muito valor na pesquisa acadêmica do direito para dados. Né? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar do artigo do Conjur. Eu dou muito valor para isso, porque isso é muito importante. Você faz a revisão sistemática da medicina, ela vem se aplicando para outras áreas de pesquisa, para história, para políticas públicas, para fisioterapia, para o próprio direito. Nos Estados Unidos, a gente tem algumas pesquisas já começando, inclusive sobre... Eles têm uma pesquisa lá, qual a melhor forma de citar, de intimar o contribuinte, e aí eles fazem uma revisão sistemática sobre essas formas. Então, é muito... Como é que você toma uma decisão de uma política pública com base em dados falsos, ou com base em dados fracos, ou com dados em uma pesquisa que não é metodologicamente boa? Então, é muito perigoso isso. E quando eu fiz esse mestrado, por isso que a minha mente saiu da caixinha do direito, que é essa coisa básica que todo mundo faz, né? Pós-mestrado, doutorado, e discute-se voz de qualidade, paridade, lançamento tributário, e foi para um outro mundo, né? E esse mundo me permite hoje, né, participar de várias coisas muito bacanas, completamente diferentes, né? Não é meu hobby, tá? Assim, não é minha válvula de escape, é mais o bar, no caso. Mas, mas a medicina é uma coisa que me atrai, que me chama atenção, e eu tenho o maior orgulho de ter feito. Te ajuda a parte compreender o próprio direito com outros olhos, né? O que eu acho impressionante é que você comentou, né? Deu um exemplo de 2 correntes, hoje prevalece uma diferente daquela que prevalecia antigamente. E eu quero fazer um paralelo que você comentou da decadência, se era 5 ou se era 10, né? É muito louco, né? Porque na medicina você vai evoluindo a partir de teste. No direito, não é só o teste que vale também o que está na lei, né? Porque é o que eles dizem, né? Uma palavra do legislador torna uma biblioteca inútil, né? Claro, você relativiza isso. Exato. Ela tem ainda um valor, mas, como você disse, o voto de qualidade existia, ele foi relativizado, ele volta agora. E a gente fica num movimento eterno de assuntos novos, né? Coisa julgada, olha aí o que aconteceu. Sem contar agora na pandemia, né? O quanto que o Supremo decidiu em matéria tributária. E como, literalmente, eu me recordo, eu brinco, né? Quando eu fiz a prova da OAB, eu errei tudo de tributário, que era tudo baseado em jurisprudência. Eu falo, discordo dessa jurisprudência, né? E agora aquela jurisprudência já foi reformada umas 2 vezes, né? Vários assuntos que eu tenho dó de quem está começando no tributário para pegar toda essa mudança que a gente teve nos últimos anos, que torna muito mais complexo você ter um mínimo de padronização na forma de organizar o conteúdo, né? Segurança, né? Você afeta diretamente essa segurança. E é por isso que eu acho muito temerário, essas mudanças são muito temerárias, né? Com base em que você está falando?
Então, ó, pode ver, assim, nos meus artigos eu indago muito, mas com base em quê? Da onde você tá tirando isso? Tirou do sovaco? Então não vai valer. Eu falo nas minhas aulas, os alunos levanta a mão, eu discordo. Muito bem, parabéns. Por quê? Porque eu acho. Então, mas com base em quê que você tá falando isso? Porque eu acho que contribuinte. Imposto é roubo. Clássica. Fala, imposto é roubo. Mas tá tirando isso da onde? Da Tititi? Do sovaco? De uma revista científica com Qualis A1? Entendeu? Da onde você tá tirando isso? E outra, né? Acho que no tributário você evoca muito uma questão que é política, obviamente, na essência, mas que muitas pessoas não associam como política, mas de relação de Estado e contribuinte. Então, você lida com umas questões muito complexas, né? Que você, naturalmente, é a tendência que você cria antagonismos. Mas só para mencionar uma questão que não tem a ver diretamente com o CARF, mas a gente tem discutido muito, de modulação de efeitos, né? Você falou da importância de você ter uma segurança, de você ter uma metodologia de análise, e teve um estudo recente de um grupo, o IBDT Jovem, e eles fizeram um levantamento complexo de modulação de efeito em matéria tributária, e a quantidade de critérios é completamente... falta critérios, né, na realidade. Mas vamos voltar para o CARF agora, porque a gente tem muito a discutir, né? Para começar, eu acho que a gente podia, falando de CARF, a gente podia começar pelo seu artigo, então, que é muito interessante, inclusive do Conjur, que fala um pouco sobre desmistificar e desmitificar o CARF, né? Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre o que você trouxe nesse artigo, trazendo um pouco também antes do que é o CARF, né? Para quem está assistindo a gente entender um pouco sobre as questões de imparcialidade, da paridade. É complicado, né? Hoje falar assim, o que é o CARF? É uma grande confusão. E se você me permite, você começou no primeiro ano a trabalhar com CARF. Quando alguém te falou CARF, você imaginou, na verdade, a época era o Conselho de Contribuintes, né? Era o O conselho. que você imaginou, né, antes de... Na verdade, o conselho, ele sempre, na minha vida, era o norte de competência, de referência, de paridade, que para mim é o núcleo e é o maior valor do CARF. Né? O voto de qualidade, eu tenho as minhas, eu acho que para mim é uma opção mesmo do legislador. Como eu estou aqui falando do CARF enquanto julgador, não vou falar minha posição pessoal, mas eu entendo que é uma escolha do legislador. Mas a paridade, se for mexer na paridade, se acaba com o que o CARF é. O maior valor do CARF hoje é a paridade. O voto de qualidade tem vários outros pontos, que é o abuso dele ou não. E aí envolve todo um processo de seleção de jogadores, mas... E o jeito que foi, né? Porque a gente está vivendo 2 anos atrás, teve uma aprovação de lei, e agora uma MP tirar isso é um pouco estranho, né? Então acho que de início são essas minhas considerações. Você, Mariel? Eu acho muita coisa. Eu acho várias coisas. Mas eu vou me limitar. No artigo, o que nós tentamos, né? Eu e a Ludmila, que é uma não só brilhante conselheira, ela é uma grande amiga, uma pessoa excepcional. Conheci em Minas, aliás, né? Eu me declaro mineira pelo tempo que eu passei em BH. E... o que nós tentamos é dar uma luz mais técnica para as discussões. Então, meu primeiro ponto é que as pessoas estão muito emocionadas, as pessoas estão comprando lados, estão polarizando uma discussão e esquecendo o técnico. Isso, para mim, é um erro gravíssimo, porque, lógico, existem posições técnicas de um lado, existem posições técnicas do outro, mas eu vejo muitas pessoas... enervadas, né, energéticas nas opiniões, nas campanhas que tem feito contra pró-voto de qualidade, e nós esquecemos de olhar para dentro da sistemática. Então, o que nós quisemos, né, colocar ali no nosso voto é falar, gente, o voto de qualidade que estão trazendo aí, esses dados que foram apresentados, né, por alguns órgãos, não são verdadeiros. Os dados abertos no site do CARF são esses, né? Nós temos, depois de 2020, um total de 1,3
por cento do total de julgados com empate. E esse empate, ele é o quê? Ele é pró-contribuinte? Ele é pró-fisco? Ele é necessariamente só pró-contribuinte? Não. Então, e o voto de qualidade, quando era? Ele era só pró-contribuinte? Ele era só pró-fisco? Então, essas respostas não são colocadas. Não existem publicamente falando. Então, como você mede uma extinção ou uma manutenção de um voto de qualidade, que é uma ferramenta existente na lei, seja ela por uma mudança em 2020, seja ela por outra mudança em 2023, eu também não vou esposar, lógico, o meu entendimento pessoal sobre, mas, contudo, entretanto, é importante que nós olhemos para isso, né? Então, o Ministério, o CARF, o presidente, os conselheiros, eles têm que fazer esse cotejo. Fala assim, tá, mas, nossa, 1,3 são os maiores casos. Onde? Cadê os maiores casos? Isso tá quantificado? Isso tá publicado? A gente tem essa certeza? Fizeram uma pesquisa nos acórdãos? Então, o que nós trouxemos ali, primeiro ponto foi que nós estamos esquecendo um pouco, colocar os pés no chão, tirar a capa de herói, né? Tirar a capa da energia, tirar a capa das campanhas e colocar uma capa mais técnica. E os pés no chão e falar assim, tá, vamos analisar cientificamente essa questão. Os conselheiros, eles não podem votar contra teses tributárias que foram solidificadas através de repetitivo ou repercussão geral. Exceto por um distinguishing, mas aí é distinguishing, não faz parte. Não aplica, né? Não é o caso, exato. Se a gente está fazendo distinguishing, significa que aquilo não se aplica. Então, não tem como o CARF virar teses tributárias já solidificadas através desses recursos. E o outro ponto é esse quantitativo do voto de qualidade. Qual o tamanho do impacto disso? Para nós falarmos que existe uma pretensão bilionária arrecadatória. E o terceiro e último ponto o CARF não é um órgão arrecadatório. O CARF é um órgão julgador, né? E isso foram esses pontos que nós tentamos trazer, por isso que o artigo chama Desmistificando, para trazer uma luz e falar assim, gente, isso é mito, isso é verdade. Eu não entendo como é que depois de um cenário político que o Brasil enfrentou, dentre fake news, dentre problemática da direita, da esquerda, como as pessoas não analisam as informações, né? Então, o que nós trazemos é só luz às informações que estão ali em dados oficiais. Né? Não trazemos um entendimento pró, contra, mas colocar os pés no chão, né? O Carlos Daniel e o Diego, eles escreveram uma vez que o voto de qualidade não é o problema do CARF. E, de fato, nós temos problemas muito mais profundos que o voto de qualidade. Se fosse o problema, era 1% do número de casos. Exato, né? Eu vou um dos problemas mais profundos que o CARF tem, que é desumano, que eu vivo hoje, é a falta de licença maternidade para as conselheiras representantes dos contribuintes. É surreal. Isso é desumano. Eu teria que deixar a minha filha de 52 dias, uma semana longe, sem amamentar, sem o cheiro da mãe. Teve outras conselheiras, a Lívia Germano, levavam os bebês recém-nascidos para a sessão, para poder amamentar, para não perder esse contato. Gente, é um bebê, não tem imunidade. Existe algum movimento, alguma perspectiva de mudança dessa parte da licença maternidade? Então, existe uma pretensão, né? Nós estamos tentando construir, porque não existe no CARF, existem nas universidades, não, FMG, no doutorado não existe licença maternidade. E a gente vai tentar construir através de uma lei federal, com outros recursos, mas assim, a perspectiva de que mude em termos legislativos para o CARF, do jeito que tá essa MP para votar, vocês viram quantas emendas tem a MP? São mais de 150, são 163 a época que eu tinha, semana passada eu olhei. Então não tem como a gente disputar, porque as pessoas não estão olhando para isso. As pessoas estão olhando para o voto de qualidade. Enquanto elas olham para o voto de qualidade, tem uma mãe de um bebê de 50 dias que ela só quer amamentar o bebê. E esse é o dinamismo. Né? Tem outras problemáticas mais profundas, outras problemáticas processuais,
outras que não seja pessoal do voto de qualidade. Tem outras problemáticas de matéria mesmo. Então, vamos olhar para elas. Nesse contexto aí, eu acho que assim, o voto de qualidade, até pelo percentual que é, e aí sempre envolve grandes questões. Isso é inerente ao nosso sistema tributário. Um grande ponto aqui, que a gente vive nesse emaranhado de normas tributárias, as soluções às consultas não são nunca conclusivas, tendem a ser sempre favoráveis, com a devida vênia, ao fisco, à arrecadação, antes de acontecer. E aí o contribuinte carrega no colo o ônus de ter que antecipar o tributo e dar aquela primeira interpretação. Não tem um diálogo prévio. Então, por se tratar de teses, e se você for ver todos os casos que acabam tendo voto de qualidade, são grandes questões tributárias que você tem bons argumentos para os dois lados. Obviamente que o contribuinte vai entender da forma que lhe convém e a Fazenda vai vir. Então é inerente ao sistema a falta de clareza prévia e a confusão legislativa empatar. Porque o problema aí vem da formação dos julgadores. O que salta aos olhos e incomoda muito é usar o CARF como fonte, isso é uma premissa falsa, de que é um órgão arrecadador, e os ataques à classe dos conselheiros dos contribuintes. Uhum. Porque virou um braço de ferro que eu acho que não vai levar a lugar nenhum. E quem está lá sabe da idoneidade, sabe da competência de todos os julgadores. E já começa com um ponto que eu sempre falo, que sempre me incomodou muito, que é a nomeação de representação. Olha, esse aqui é representante dos contribuintes e esse aqui é representante do fisco. Tenho certeza que eu e a Mariel aqui, a gente é unânime, que a gente representa só a nossa convicção. Eu não represento contribuinte nenhum. Eu represento o que eu penso do direito. E aí a minha formação cultural, a vivência, às vezes tende a interpretar a lei de uma maneira mais restrita. E, por outro lado, o julgador que tem o nome de representar a Fazenda, ele, numa situação de dúvida, ele tende, às vezes, a interpretar do lado da Fazenda. Isso é inerente. Então, o que incomoda muito são esses ataques. E quanto à qualidade, a gente lembra que o Conselho de Contribuintes não tinha esse problema porque os julgadores não eram impedidos de exercer a profissão. Então, fazia isso de forma paralela. Certo, errado, a Operação Zelotes veio e mudou. E toda reação, às vezes, ela é um pouco não razoável. E aí criou-se um regime, se é que criou, que é o que falta hoje no CARF, é um regime jurídico para os conselheiros que representam, entre aspas, os contribuintes. A mulherada é um absurdo o que elas viveram e vivem com esse problema de engravidar, com a falta de estabilidade. E a remuneração para o papel que nós desempenhamos, ela não é de mercado. Então, eu acho que o foco... E sem contar a vinculação à sessão de julgamento, né? Que teve por muito tempo e... Sem Não, dúvida. Se você não vai na sessão, você não recebe. O grande E foco... você não pode apresentar atestado médico em meses subsequentes. Nós tivemos um problema com o conselheiro na época do Covid. Ele ficou internado, foi entubado, seríssimo. Ele ficou tantos dias no hospital. E o CARF, o segundo mês, não aceitou o atestado. São... Uma indefinição, né? São problemáticas. Nós temos até hoje um parecer da PGFN que afirma que nós somos agentes honoríficos, que é a mesma coisa que mesários, assim, sem desmerecer os mesários, né, do dia das eleições. Eles são mesários num dia, né? Nós estamos lá com um mandato de 2 anos para julgar analisando questões técnicas, casos técnicos absurdamente complexos, tributários, bilionários. É um trilhão que a gente está julgando lá. Então, Às vezes falta olhar um pouco mais o lado humano também, de quem tá daquele lado, né? Poxa. Eu acho que para concluir, eu acho que o holofote tá indo para um lugar que não deveria. A paridade, para mim, é um absurdo você questionar a paridade num órgão centenário que nem o CARF.
O voto de qualidade, para mim, é uma pura opção do legislador. Criem-se regimes próprios, que agora parece que estão negociando, dos efeitos do empate. Se é para fazenda, cria algum benefício, entre aspas, da dúvida em prol do contribuinte. Mas o ponto é criar um regime jurídico que seja digno do ofício e da responsabilidade de atuar lá no CARF. Não, Acho que esse é o grande ponto. Com certeza, até porque não há quem não negue que o judiciário, por mais que tenha uma abrangência maior em relação ao tipo de matéria que pode ser analisado, pode analisar a constitucionalidade, eu acho que também pela própria dinâmica do judiciário, pela multiplicidade de temas, você raríssimas vezes vai conseguir ter uma análise tão técnica quanto você tem no CARF, né? Tão aprofundada. Eu falo isso em aula, é uma opinião que eu tenho há muito tempo. Os conselhos administrativos, eles são infinitamente melhores, né, com a licença aí Qualitativamente falando. dos juízes, né, que eu sei, existem juízes extremamente qualificados, mas às vezes o cara não passou na carreira tributária, e aí ele julga um ano penal, outro ano tributário, e fica aquela decisão capenga. E nos conselhos administrativos, eu não... É especializado, o né? capenga, ele tem outro peso, ele tem outra forma, ele tem outra coisa. Então, e eu vi isso na raça de outros conselhos administrativos, né? Que são menores, obviamente, que o CARF, mas são extremamente importantes também, que é o estadual e o municipal. E hoje está se formando uma coisa muito bizarra. O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, as presidências das turmas, elas são fisco-contribuinte e fisco-contribuinte. Então, nós tivemos lá uma turma que o presidente dava o voto de qualidade, ele era representante do contribuinte. E despe-se, né? Eles ficam despidos dessa caracterização. Olha, eu sou do contribuinte, eu sou da fazenda. É lógico que todo julgador, como o Tosali muito bem falou, ele vem com uma bagagem. E essa bagagem ela vai influenciar nas decisões que você profere. Mas isso não quer dizer que elas estejam erradas. Isso não quer dizer que elas estejam imperfeitas. Isso não quer dizer que existe um viés. Isso não quer dizer que existe um interesse. Até porque a remuneração de mercado do CARF não é zero interessante para tributarista. Zero. Né? Se você for olhar em São Paulo, um sênior, alguém que vá ocupar esse cargo, é muito maior do que o CARF. É muito maior. Então, a gente precisa dar um stop nessas manifestações absurdas que estão acontecendo contra os conselheiros, essas investidas de inverdades contra os conselheiros representantes do contribuinte, botar o pé no chão da discussão e tomar rédea dela. Porque tá ficando fora de controle. Tá virando um negócio... que, sei lá, daqui a pouco vão falar que é a gente que tá matando as emas de obesidade lá em Brasília, entendeu? Então é um absurdo. Não tem... Eu fico indignada com isso. E existem outras formas de resolver, né? Então, e a paridade dentro da discussão técnica, né? Vai sair um artigo sobre, mas... Aguardamos. Mas dentro da discussão técnica, eu acho que falta muito para chegar numa conclusão. Falar assim, paridade é uma jabuticaba no Brasil, paridade não é uma jabuticaba, né, no Brasil, não é porque nós adotamos esse modelo nos outros países. Eles falam, não existe paridade nos outros países. Tá, não existe, mas como é no outro país? É juiz de carreira? É auditor fiscal que está representando? É uma jurisdição própria? Então, esses mitos que têm que ser, né, descascados para que a gente analise de fato a paridade com os olhos científicos, né, e não com esses olhos políticos. Vamos acabar com a paridade, vamos transformar numa grande DRJ, o CARF. Até porque a paridade, ela dá uma oxigenação pro órgão, né? Então, às vezes a gente senta lá na mesa e discute um tema e vem um fiscal que tem 30 anos de Receita Federal e me dá uma visão completamente diferente da minha, que é incrível. Eu aprendo muito com eles, muito. Em termos de sistema, em termos de matéria, em termos de conteúdo, é muito rico. E eu também dou a minha para eles.
Então, quando eu tenho, né? Então, é muito rico. Eu não sei da onde que, de repente, janeiro a gente virou do avesso. Um mês absolutamente emocionante para os tributaristas, para os conselheiros do CARF, que né, viraram assim, de repente, o holofote fez no CARF e a gente ficou ali, na luz, né? Sem, talvez com um pouco de receio dessas manifestações. Então, é complicado. Pensando um pouco nessas emoções que esse novo ano trouxe aí pra gente, tiveram algumas emoções novas pro lado dos contribuintes também, que a gente teve aí a mudança do valor para levar para o recurso voluntário para o CARF. Eu queria saber um pouquinho também do que vocês pensam dessa alteração, assim, desse aumento do limite para recurso voluntário. Ele muda, né, um pouco o perfil de casos que chegam ao CARF, né? Os pequenos casos, em teoria, param de chegar até lá, né? Eu acho que fere isonomia. Eu sei que a gente é jogador, não tá preso em matéria de constitucionalidade, mas para mim aí a inconstitucionalidade ela é evidente em termos do direito de recorrer, em termos de isonomia. As pequenas empresas, basta ver o que elas empregam. Eu não tenho esses dados empíricos aqui, mas me parece que a mão de obra é forte ali. Você tirar o direito de levar para o CARF, eu respondo em uma pergunta, eu acho um absurdo. Eu acho que não tem nem pé nem cabeça uma medida dessa. Com a devida vênia, não vejo nenhum benefício, pelo contrário. Eu acho que você acaba criando um tratamento desigual num setor que precisa dessa chance de recorrer para um órgão paritário, que é um órgão centenário técnico capaz de julgar com uma outra visão, com uma outra discussão. A paridade ela é riquíssima nesse sentido. Das duas partes, você pode ver conselheiros que têm 40 anos de Receita Federal, vão para o CARF, ficam 5 anos lá, falam, já ouvi de vários, nossa, como é importante ouvir a divergência, como a divergência abre a forma de ver o direito. Isso é a riqueza da nossa profissão. Então, se eu puder falar em uma pergunta, eu acho um absurdo. Eu acredito que exista, assim, um pano de fundo dessa discussão, que é o número de processos e a celeridade do julgamento do CARF. Então, quando você entra nesses dados abertos que eu citei, né, lá tem o número de processos julgados pelo voto de qualidade, o empate depois de 2020, mas nós também temos o número de processos pelo valor. Então, sei lá, tem 146 processos de um valor exorbitante e tem mais de 35 mil processos de um valorzinho, né? Eu entrei no CARF, eu era suplente. E como suplente, eu pegava casos de baixo valor. As matérias discutidas são as mesmas, né, basicamente. Então, falar na terceira, eu julguei a interposição fraudulenta como titular, eu julguei a interposição fraudulenta como suplente. Eu acho que o pano de fundo é o número de processos administrativos fiscais e a celeridade com a qual se julga, mas aí está atrelado a outras questões intrínsecas estruturais do órgão, que é quantos conselheiros existem lá para julgamento, os conselheiros estão em sobrecarga, nas turmas extraordinárias que julgam esse processo de baixo valor tem alta rotatividade, o número de processos julgados é grande, como é que funciona essa questão? Então, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado, né, de uma forma macro, de uma forma global, para que nós não tenhamos a tendência a ferir e deixar inconstitucional, com o impasse elitizar o CARF, apenas as grandes empresas podem chegar na discussão tributária do CARF, até porque, em dados, 95% das empresas de Minas Gerais são do Simples Nacional. São do Simples Nacional. Então, quando a gente está falando de Simples Nacional, nós estamos falando de um teto de faturamento, né? Eu acho, se eu não me engano, é 4.800.000 agora, que... Existe uma loucura também no Simples Nacional, regime... que é do 3.600.000 até o 4.800, você apura ISS e ICMS no débito e crédito, né? E abaixo disso, você apura conforme as tabelas lá. Uma doideira, né? Mas enfim. O simples não é nem um pouco simples. Nada, zero simples. Então, é muito... Eu acredito que a gente tenha que balancear e encontrar uma solução. E eu tenho muita convicção de que juristas...
tendem a encontrar uma solução equilibrada, né, equânime, entre esses dois pontos que tem que estar equilibrados. Né? Se a gente tem um número muito alto de processos e não são julgados, é óbvio que isso vai causar descontentamento. Aí o descontentamento gera uma avalanche, né? De críticas ao órgão, blá, blá, a paridade. E aí já começa a relacionar com todos os pontos que não tem nada a ver. Então, eu acho, concordo com o Toselli, que fere, né, de certa forma, esse instituto constitucional, mas eu acredito no pano de fundo dessa discussão, que é dar celeridade ao julgamento dos processos administrativos e acabar com esse estoque, né? Falar o estoque, vamos, né, acabar com esses 35 mil processos. Como nós vamos viabilizar isso? A palavra da moda do direito já há algum tempo de sopesamento, né? De Exato, mas você não pode, né, usar como argumento do excesso limitar um direito ao duplo grau. Acho que o caminho são aperfeiçoar essas turmas extraordinárias, por exemplo. Fazer um estudo de achar ferramenta para criar esse julgamento em segundo grau, mas não simplesmente uma canetada se acabar com a chance do pequeno recorrer, né? E às vezes parece que o número é meio cabalístico, né? 1.000 salários mínimos, né? E você não sabe exatamente como que ele foi definido. Será que foi o caminho inverso? Queremos tirar tantos processos do CARF. Então, automaticamente, vamos definir um valor para tirar esse número de processos. Ou o valor é definido, e daí se descobre quantos são esses processos. Sem falar de questão temporal, né? Se processos que estão em andamento sofrem os efeitos, porque isso não está claro na lei. Apesar de ter uma prática já por conta da alteração de 2020, na medida provisória, pelo menos não está claro. Que é até diferente do que aconteceu em São Paulo, que também teve um movimento de aumentar, né, esse limite para acesso ao TIT, né, o Tribunal de Impostos e Taxas, mas que deixava bem claro que era para casos novos, né, mas realmente é uma questão bem complicada e que envolve essa dinâmica de como funciona o CARF e o que se quer do CARF, né, se é esse tal órgão de arrecadação que alguns falam. Mas acho que a gente podia ir também para a questão do recurso de ofício, que é a outra face dessa moeda, né? O recurso de ofício, na minha opinião, não sou um grande estudioso, vou dar de bate-pronto, eu acho que é um pouco diferente, porque ele já vem de uma órgão de primeira instância dentro da própria administração pública, né? Então... Você define pra gente, assim, vocês dois, em poucas palavras, o que é o recurso de ofício? O contribuinte que é autuado, ele apresenta uma defesa. Isso vai para um primeiro julgamento, que é um julgamento que a gente fala que é em sede de primeira instância. São as delegacias regionais aí de julgamento da Receita Federal. São formadas, salvo o menor juízo, por 3 julgadores, que são também da carreira, são auditores fiscais. Então, esse primeiro filtro não tem a paridade, mas são especialistas da Receita Federal em julgar autos de infração. E aí o contribuinte ele ganha ou perde. Quando o contribuinte perde, vem o recurso voluntário, que é esse tema que a gente estava falando anteriormente, que vai subir ou não no CARF, a depender aí agora do novo limite de alçada. Por outro lado, se o contribuinte ganha e a fazenda perde, existe um limite que essa decisão de piso ela é definitiva. Se o processo que o contribuinte ganhou em primeira instância ele supera esse valor, o fisco tem o recurso de ofício, que automaticamente esse processo sobe para o CARF analisar a matéria. Então a questão é, você acabou de falar que é absurda, é inconstitucional o contribuinte não recorrer, mas eu não acho que é a mesma coisa aqui, porque são órgãos dentro da própria Receita Federal que numa revisão inicial do ato já entendeu que o ato não é válido, não é eficaz e já, entre aspas, morreu lá. A questão é, precisa movimentar toda a máquina para ter um novo grau, sendo que a própria Receita já em sede de primeira instância entendeu que o contribuinte não deve nada? Parece que é razoável. Aí entra a questão da celeridade. É tipo uma segunda chance, assim, né? Não segunda chance. Né? Não sei os números, não sei se você tem também informação dos números de procedência de recurso de ofício. Já vi casos, mas é a minoria também. Não... Eu olhei, mas já esqueci. Eu confesso que já faz um tempo, mas
Eu acho que tem uma relação muito forte com a presunção de legitimidade do próprio ato administrativo, né? Então, existe uma diferença quando nós estamos falando sobre isso, né? Essa presunção, o contribuinte não tem nenhuma, né? Ao passo que a Fazenda tem isso. Então, em termos, eu concordo em termos com o Tozelli, assim, é uma visão um pouco diferente do recurso de ofício, né? Porque sobe automaticamente. Então, talvez mexer nisso, mas com os dados que eu não lembro, né? Mas existem, esses dados abertos, eles existem no CARF. Quantos são os recursos de ofício, como eles são julgados, qual que é a diferença entre o de ofício e o voluntário, em termos estatísticos, para a gente ver, né? Vale a pena? Onde que nós vamos cortar essa raiz, né? Onde que nós vamos tampar esse cano de processos administrativos? Pode vir daqui ou não? As DRJs, elas não têm essa força para subir para o CARF, para a gente... Isso leva àquela ideia, né, que nem é outro assunto aí, da Fazenda recorrer para o Judiciário, por exemplo. Aqui é a Fazenda recorrendo dentro do próprio rito do processo administrativo, mas não deixa de ser recurso de ofício, ainda que não tenha uma peça processual própria, que o procurador vai lá e faça um recurso. O recurso de ofício, ele é uma nova análise. Então, ele faz, às vezes, de um recurso. Então, é a própria Fazenda recorrendo de uma decisão da Fazenda. Então, é aí que eu também... Eu acho esse seu comentário importante, que eu cansei de ver, inclusive quando eu era estagiário, a gente ganhou um caso aqui no escritório, e falaram, vai ter recurso de ofício. Eu comecei a procurar o processo atrás desse recurso de ofício, eu não achava. E eu tava desesperado. Eu falei, pô, será que eu tô perdendo alguma página, né? Realmente, é uma linha no final da decisão, né? Pelo valor da alçada, recorre-se de ofício ao CARF. E em alguns casos bem sensíveis, digamos assim, é que você pode ter razões de recurso de ofício, mas aí são casos bem pontuais. Eu vi poucas vezes, realmente, na vida, a Procuradoria apresentando algum documento. E aqui é engraçado, né? Também, que agora me veio uma mente que você está falando, que agora é falar da paridade, porque a única chance do recurso de ofício ganhar é subir os julgadores julgarem. Eu já vi alguns casos de julgadores, entre aspas, representantes dos contribuintes, dando de ganho de causa em recurso de ofício. Então, cadê o interesse? Cadê a presunção? Então, você vê que... Eu brinco que a questão do voto de qualidade, eu tive um julgamento um pouquinho antes da pandemia, que a gente ganhou por voto de qualidade. Eu fiquei super feliz, né? É isso, assim, às vezes eu tenho voto de qualidade para o contribuinte. E aí? Cadê o interesse arrecadatório, que não é para ser do CARF, nesse caso? Como é que eles vão sopesar isso? Como é que eles vão medir isso? Quantos votos de qualidade são dados para o contribuinte? Hoje, na hora do almoço, eu estava discutindo um caso de nulidade, e o presidente deu voto de qualidade para o contribuinte, deu a nulidade. De um auto grande. Então... Não, 2 casos recentíssimos da Câmara Superior, um da última sessão agora, já sob a vigência, foi voto de qualidade em favor do contribuinte. Eu, por exemplo, votei contra o contribuinte, o presidente votou a favor do contribuinte. Então, tiveram 4 votos, 2 e 2 fiz com o contribuinte e fiz com o contribuinte. E um caso separa a multa qualificada, mesma situação. Mas aí era já sob a égide do 19E. Então, acho que falar que o problema é a paridade é isso que, de novo, desculpa a insistência, me incomoda profundamente. Sim, e além de vários desses temas super atuais e digamos assim, polêmicos, né, do momento, que estão sendo discutidos e que vão muito provavelmente sofrer algum tipo de alteração até serem efetivamente implementados, a gente tem uma questão um pouco mais da dinâmica de funcionamento do CARF que a gente também queria ouvir de vocês, que é a questão do modelo híbrido que se ensaia a ser efetivamente adotado, né? Porque por conta da pandemia, a gente teve um período que vocês dois viveram de julgamentos virtuais, né? Então a gente queria ouvir um pouco da impressão de vocês. Vocês gostaram do julgamento virtual? Vocês acham que é melhor o julgamento presencial? E esse modelo híbrido, ele veio para ficar? Vocês acham que ele é um fiel da balança entre essas duas alternativas? Olha, eu acredito que dá para
Conciliar, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal de BH, do Conselho Municipal de BH. Eles me ligaram e falaram, como é que tá funcionando no CARF? Porque a gente quer saber para tentar aqui. Porque existe uma praticidade nos julgamentos online, né? E existe também uma economia do órgão quanto a passagens e outros afins, já que estamos falando, né? Olha, estamos precisando de dinheiro, vamos tirar dos tributos, por que gastar mais para isso? Mas, ao mesmo passo, existe também uma diferença entre o julgamento virtual e o julgamento presencial. É inegável, isso é inegável, não dá para fazer essa comparação. E não é só em julgamento, tá? Eu digo, essa diferença ela existe em aula, né? Quem dá aula online é uma merda, não pode falar palavrão. Quem dá aula online é horrível, né? Mas Informal, né? é bastante. Não, a ideia aqui é que seja informal mesmo. Mas dar aula presencial tem um tchan, tem um negócio, um gosto, né? Então, e existe essa diferença. Agora, nós não temos uma expectativa, nenhuma perspectiva de como vai funcionar, porque até o início do ano, janeiro e fevereiro seriam julgamentos online. Aí janeiro cancelou por causa do quebra-quebra em Brasília, talvez, né? Eu tô afirmando também sem fontes metodológicas e estatísticas, mas e em fevereiro virou para presencial, mas agora já suspendeu também, né? Foram suspensos, pelo menos da semana passada e dessa estão suspensos. Então, a gente não tem uma perspectiva, mas eu acredito que o modelo híbrido, ele traga um certo conforto para os dois lados, para todos os lados, né? Seja para a fazenda, seja para os contribuintes, seja também para os conselheiros. Isso vai atender os grandes casos que podem ser julgados. A pauta pode ser temática, né? Eu acredito em pautas temáticas. Vamos pautar os grandes casos presenciais e vamos pautar os casos menores online, né? Se a problemática é, poxa, eu tenho um caso bilionário lá, eu não quero que julgue online, porque para mim a discussão não vence online, eu prefiro presencial, a gente vence esse problema com o modelo híbrido. Então, mas eu acredito que, tão quanto a paridade, né, essa questão, lógico, né, em termos de importância, ela é menos importante do que discutir paridade. Mas ela também pode perfeitamente achar um equilíbrio. Eu acredito que o modelo híbrido, ele encontre esse equilíbrio. Não sei como estão os regimes de trabalho aqui em São Paulo, né? Voltou, o que eu li, tá? Na Tititi, que as pessoas, elas não estão muito afim de voltar 100% ao trabalho, né? Existe uma tendência a fazer um modelo híbrido, porque, né, a despeito das intempéries enfrentadas, com o ajuste de você trabalhar em casa, ajustado é ótimo, né? Ao mesmo passo que o dia que você vem ao escritório também é ótimo. Então é isso que eu acho. Eu acho também que foi uma experiência bacana, aperfeiçoou, acho que está quase próximo de um cenário ideal, e a tendência, como bem levantado, é fazer tipo esse regime misto mesmo. Então, acho que os grandes casos, e quando tem uma manifestação expressa de vontade de ser presencial, isso está sendo respeitado. E presencial sempre é mais dinâmica, sempre é mais preciso. Eu, se fosse defender um caso, optaria a depender da tese pelo regime presencial. Mas a gente sabe também que tem casos de matérias simuladas, matéria com jurisprudência consolidada, independentemente da polêmica voto-qualidade ou não, que é bem mais produtivo, econômico, fazer por meio de sessão virtual, que mostrou eficiências também. Então, eu acho que veio de uma forma bem positiva, e a tendência talvez seria intercalar sessões, e o grande desafio é montar a pauta, né, e sem prejuízo da ampla defesa por parte do contribuinte. Legal, até porque também, pensando nos casos pequenos, né, se você dá a oportunidade de fazer uma sustentação virtual, talvez, se tivesse que ser presencial, com todo o desembolso financeiro, custos para deslocamento, a parte optaria por não fazer a sustentação naquele caso. E não porque ele não é importante, né?
pode ser uma matéria de prova que a sustentação faça a diferença, mas às vezes o desembolso financeiro para o deslocamento para ir para o CARF, fazer uma sustentação presencial, acaba prejudicando esses casos menores de ter a oportunidade de sustentar, né? Então, acho que no modelo híbrido, talvez... Não, você tocou num ponto interessante, que a gente estava nos bastidores, os conselheiros da pizzaria, falando que apareceu vários novos recém-advogados treinando sustentações orais de matérias já, entre aspas, batidas, no modelo virtual. Porque justamente, provavelmente, por causa do custo, que queira ou não queira, para as grandes empresas talvez isso não tenha um grande impacto, mas as médias e as pequenas, contratar advogado para ficar, sei lá, um dia inteiro em Brasília, passagem aérea e tal, não deixa de ser um custo relevante a depender aí do contribuinte na situação financeira dele. E um Então, confortinho também, né? Ali, principalmente os mais novos. só não né? vai de pijama, né? Fazer sustentação oral, cara, né? Não vai, assim, não deixa a câmera ligada tomando banho, Que nem essas gafes, assim, são... repórter, né? Apresentador do Jornal Nacional de shorts embaixo da mesa e acima de camisa, gravata e terno. né? Mas a gente sofre com isso também. Então, ó, no modelo online, mas é exatamente essa oportunidade que se dá. Né? E é mais confortável, talvez. Às vezes você não ter que... Porque às vezes o tempo que você usa para deslocar, o tempo que você investe para... o tempo, o dinheiro, podem ser perfeitamente alocados ali em outra coisa porque você teve essa oportunidade online. Então, pelo menos para mim, eu gosto. Eu acho confortável. Embora eu ache uma merda algumas coisas, tipo dar aula, eu acho muito confortável. Hoje eu dou aula na PUC Minas, eu dou aula em outras pós-graduações, porque existe essa possibilidade online. Imagina se eu tivesse que ir para BH, dar aulas em turno. Não dá. Né? Mas hoje eu consigo. Você falou num ponto importante, é porque quando a gente dá aula, eu acho que essa interação, olho no olho, ela motiva o professor, cria não sei o quê. Mas online, eu fui dar uma aula outro dia, todas as telas apagadas. Não, é deprimente. E aí, você fica olhando lá, a motivação vai abaixando, a boca fica mais seca. E aí, julgar, você tá lendo seu voto. Então, independentemente, lá você vê os conselheiros e tal. Mas eu acho que tem uma diferença realmente bem relevante em dar aula, né, no mundo virtual ou fazer uma sessão de julgamento. Acho que... Não, com certeza. Não sei se você tem essa sensação também. Eu quase deprimida quando eu dava aula na graduação. Era uma depressão profunda, assim, aí num determinado ponto, eu falei, eu vou dar prova discursiva. Faz uma chamada do nada, né? Todo mundo volta da novela, assim, e aparece. Mas eu falei, vou dar uma prova discursiva. Eu tinha 6 turmas de graduação. Que burrice! Eu tive que corrigir um tanto de prova discursiva depois, eu não tinha estagiário. Falei, Jesus, isso aqui é inviável, impossível. Com o pouco tempo que eu tenho, impossível. Aí eu falei, vou dar uma prova oral. Nossa! Eu tenho choros gravados, né? Nas aulas do Zoom, assim, fazendo prova de tributário oral, assim. Nossa, o povo virou no giraia, fizeram um motim. Eu falei, mulher gente... é brava, hein? Não é só uma provinha rápida. Tipo, eu perguntava, o que é lançamento tributário? Era fácil de responder. E outra, você pode colar muito mais fácil no online. Abre um 4.2 aqui e lê, né? Cara, e pergunta pros amiguinhos no WhatsApp. Então, mas ficava... Porque daí tinha que estampar a cara, né? E aí foi tenso. Mas, e quando vai dar aula na PET de manhã, sábado, 8 horas da manhã, cara, desumano. Porque, lógico, que as pessoas estão tomando café, né? Estão de pijama, vão entrar na sua aula. O professor tem que estar lá. Né? Eu não acordo desse jeito. Eu preciso, né, arrumar o cabelo, passar maquiagem, botar uma parte de cima, né? Razoável. E demanda tudo. E o aluno não abre. Então é realmente deprimente, assim. Eu falo... Aparecer com o pijama da Gaviões da Fiel também, ninguém, né, vai dar audiência. Cara, melhor do que do Palmeiras, assim, influenciado, né? Debate aqui rolando, para além das discussões técnicas, né? Mas... Não, maravilhoso. Se alguém aparecer, nossa, olha esse pijama, que maravilhoso. Pô, que belo pijama. É um mundo virtual aí. Mas eu acho que veio para ficar essa ideia no CARF. Vai ser misto. Acho que é uma tendência. Acho que é um reflexo do que vai acontecer em todas as outras áreas, né? Exato. Mas a gente se encaminhando agora para o fim, a gente queria ouvir um pouco de vocês
da dinâmica da preparação de vocês para um julgamento. Claro, focando muito mais para quando vocês são relatores de um caso. A gente já sabe, até de outras conversas aqui no Podcarf, que existe um mecanismo de alocação de horas, né, para cada caso. Vocês poderiam detalhar um pouco como que esse mecanismo funciona? Detalhar como funciona é complicado, porque existe uma alocação de horas que às vezes ela não é tão fidedigna ao tamanho do caso. Então, isso é feito estruturalmente pelo CARF, tá? Então, nós recebemos o lote de processos e eles já são classificados, eles já vêm com as horas. Então, você escolhe lá, nós temos um número de horas a serem cumpridas, que são 126 horas, e um total X, que somam 126, 126... E desculpa, mas isso além da participação na sessão de julgamento ou já contemplando a sessão de julgamento? Não, além da da sessão de julgamento. Na verdade, a sessão de julgamento é um período, nós chamamos de reunião, os 3 dias, né? Então, nós temos que pautar essas 126 horas de processos. Então, tem que ser, essa meta ela tem que ser cumprida. E às vezes o processo, não sei, eu já peguei processo que tinha lá 4 horas de definição. E tinha 12 mil páginas o processo, né? Então, aí você vai olhar qual que é o pano de fundo da discussão, é prova. A gente tem que analisar um tanto de prova, principalmente em deposição fraudulenta, né? Que é uma questão fortemente probatória. E são 4 horas, aí você pode, né, o conselheiro ele pode enviar um e-mail específico para essa área que faz essa quantificação de horas do processo, contestando, falando, olha, realmente está um pouquinho discrepante esse número de horas que vai contar. Porque às vezes, lógico, tem processo que você gasta um pouco menos do que as horas que estão lá, tem processo que você gasta um pouco mais. Então, tem que ter uma razoabilidade, né, uma confiança no conselheiro dessa questão do trabalho e cumprir esse cumprimento de meta, né? Então, as pessoas que acham que os conselheiros eles só trabalham em dias de sessão, não é, né? E além disso, nós temos que formalizar os votos, então a gente leva a minuta de voto. Votado isso, tem uma formalização, essa formalização ela passa por alguns procedimentos online, né? A gente tem lá o e-processo, não é esse bombom de morango, não, né? Tem que trabalhar o mês inteiro, né? Por isso que a gente pauta esses processos, tem que elaborar, tem a pesquisa do tema, análise de provas e outros afins, e isso não se faz um dia antes da sessão, né? Isso se faz na diluição do seu tempo de trabalho no mês. Então, o conselheiro do contribuinte, ele não tem só a sessão para cumprir. A sessão, ela é atrelada à remuneração, mas nós temos metas a serem cumpridas. Se não cumpridas essas 126 horas, também há desconto de remuneração. Então, eu acho que a lógica atrás disso é como se você tivesse que estar disponível 8 horas por dia. Vamos supor que 4 semanas, 20 vezes 8, 160 e 126 horas de produção de voto e 3 dias de sessão. Dá 24, então acho que o parâmetro é 8 horas por dia. Obviamente que isso tem mês que você trabalha menos, tem mês que você trabalha mais. O grande ponto é, por exemplo, quando tem sessões extraordinárias, esse parâmetro 126 ele não muda. Então, os dias que você está em sessão extraordinária não tem um reflexo na horas. E o começo da vida do CARF é um pouco mais trabalho, fica mais puxado, porque você não tem um repertório de votos. Então você, teoricamente, produz do zero. Depois agora, por exemplo, que eu estou indo para o 4º mandato, eu já fiz, sei lá, uns 600 votos. Eu já tenho várias matérias que quando eu pego, eu já tenho um texto que vai me servir de parâmetro a só adaptar. Isso faz com que eu gaste menos horas. Mas também é difícil você criar um modelo de novo. O grande ponto que se questiona é porque eles fazem a hora da DRJ e tem um multiplicador negativo, que é como se fosse, olha, o pessoal do CARF vai trabalhar menos que o pessoal da DRJ, porque a DRJ já fez o relatório
em uma primeira análise. Isso na prática nem sempre acontece, porque na dialética processual você pode ter vários assuntos sendo desdobrados ao longo do processo, prova em recurso voluntário, você tem que enfrentar aceito, não aceito, prova nova, não é, um laudo aos 38 do segundo tempo, aí começa uma discussão, mas eu acho que o grande ponto do CARF é que os 2 primeiros mandatos é praticamente dedicação exclusiva para você ter um rendimento do que se espera, a meu ver, de um trabalho completo, profundo, intelectual, bacana. Mas eu acho também que é difícil criar um modelo novo, mas acho que um ponto crítico, não vejo razão de ter esse multiplicador negativo. Para mim, devia ser talvez igual. E aí a grande frustração de quem está na turma ordinária e vai para a Câmara Superior é porque você, na Câmara Superior, tem o filtro, que é o tal do conhecimento recursal, que se gasta muito tempo, porque é muito subjetivo e você caracterizar ou não a divergência, você ganha muito... Às vezes você gasta muito tempo com o conhecimento e você tem que levar o mérito, e muitas vezes você faz o trabalho do mérito, tá tudo lá colocado, e aí breca no conhecimento, e todas aquelas horas do mérito você ganhou o trabalho, mas você não conseguiu publicizar o voto porque não chegou na análise. O pior é quando você conhece e analisa o mérito e nega um conhecimento, né? Esse aí é o ponto. Ou uma nulidade, porque assim, o conselheiro ele tem que levar o voto, porque você vai colocar uma nulidade em votação, se negarem, você tem que levar o voto de mérito. E o regimento, né? O regimento exige. Se você não leva o voto de mérito, é como se você não tivesse levado o voto e o conselheiro ele é punido. Aí sim existe uma punição específica para o conselheiro em relação a isso. Então, todas as vezes que leva... E não é raro, né? A gente ter alegações de nulidade nos recursos. Mas existe toda essa problemática. Às vezes, existem entendimentos... E tem aquela... a formação dos lotes, né? Então, assim, durante a sessão, no penúltimo ou último dia, o contribuinte recebe um lote de processos, que é o sistema que produz, criando, né? Somando, esse lote te dá 126 horas. E aí, por exemplo, os processos de maior valor, que às vezes a tese é uma só, ágio, lucro do exterior, às vezes envolve, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões, tendem a ser muito mais horas. Então, às vezes, um processo de ágio de 30 bilhões tem 30 horas. Você já tem um voto pronto e que, na prática, você vai gastar, sei lá, 1 dia de trabalho. Então, você fica com o saldo credor lá na sua escrita. E aí, você pega um lote de simples, tem 13 processos com 13 temas diferentes, 3 horas cada um. Você gasta em cada um 8. Então, esse é o ponto. É difícil de você mensurar, assim, em termos de... Por mais, não sei, na primeira, né? Eu odeio renda, odeio. Mas esses casos... É que a gente não tem renda, né? Se a gente tivesse. Exato. Talvez eu gostasse, mas eu não sei. Sinceramente, eu já queria declarar aqui abertamente que eu odeio renda. Mas essa questão de aceite de provas em sede de recurso voluntário, né? Tem conselheiro que não aceita, tem conselheiro que aceita. E às vezes vai formar essa maioria ou não na turma para aceitar as provas, e elas têm que ser analisadas. Então, você tem que primeiro levar essa votação do aceite de provas e depois levar, se efetivamente forem aceitas, você vai levar a análise de cada uma delas. Então, é relativo, né? Então, às vezes tem, sei lá, um caso de compensação, que é uma discussão batida e você tem um voto pronto, exatamente. Aqui, nesse processo, o contribuinte nem juntou prova, né, do crédito tributário. Não tem nada no recurso voluntário, não tem nada na manifestação. E é mais fácil de você lidar. Agora, foi o que eu falei, aí você pega um caso imenso de interposição fraudulenta, de 2 bilhões. Você vai olhar, tem 15 volumes de prova, cada volume tem 15 mil páginas. E não dá para você simplesmente falar assim,
vou pegar uma nota, eu vou pegar uma invoice. Não, você tem que fazer uma amostragem maior, mais fidedigna, para que você torça o seu conhecimento ali, o seu posicionamento sobre aquele processo. Isso vai te demandar muito mais trabalho. Então, é relativo, né? Mas eu acho Torcer pro lote cair. tem que torcer pro lote cair assim, ó, é uma temática, 20 processos. Aí você pauta os 20, cada um tem 10 horas. Conta. Exatamente. Se vocês gastam mais horas do que é previsto nesse lote, nenhum assim, regime não de tem nada compensação. pro próximo mês. Seja o que Deus quiser, assim. Pautou Prejuízo de 126 trabalho. horas, exato. Né? Não... É uma boa sorte, né? Eu vou falar assim, boa sorte com o seu lote e trabalhe. Mas assim, né? Eu vou falar de uma forma utópica e romântica mesmo. Você aprende muito, isso é um fato. Dos conselhos administrativos, pelo menos os que eu passei no primeiro momento e agora o CARF, são grandes escolas. Então, nunca um caso é realmente idêntico ao outro. Sempre tem uma peculiaridade, uma coisinha ali que você tem que prestar atenção. Então, é um grande aprendizado. Então, por mais que não tenho horas a mais, não é uma consultoria que eu cobro por hora e vai me dar mais dinheiro, mas com certeza, pelo menos no meu ponto de vista, né, vale a pena pela bagagem adquirida, até mais pra frente, né, porque sei você, eu não vou ficar eternamente no CARF. Então, Eu sempre falo também nessa linha que pra mim o CARF é o meu doutorado. Eu, assim, tenho um tremendo orgulho de falar que eu sou conselheiro, fui da turma ordinária agora da Câmara Superior pelo aprendizado. Os maiores aprendizados que eu tiro do CARF, que eu vou levar pra minha vida, que eu sempre falo não existe verdade. Como a gente cresce com a divergência, que assim, talvez meu jeito de ser, minha vida, eu sempre fui meio que dono da verdade. E eu tinha um pouco de ser galo de briga, de problema de ouvir opiniões contrárias. E como o CARF me mostrou que aí que está o grande ponto, porque a divergência faz você crescer intelectualmente e até defender melhor o seu ponto de vista. Então eu acho que o maior aprendizado é essa bagagem de variedade de casos, de respeitar a divergência e ter certeza que verdade no direito não existe. Com certeza. É a convicção, você tem que falar. E outro ponto é mudar de opinião, que é uma grande questão muito delicada e às vezes você vai ter que ter a humildade de reconhecer. Acontece pouco, não acontece muito, mas às vezes acontece. Comigo já. Eu mudo. Assim, se a pessoa me convence com os argumentos, você fala, nossa, mas não é fácil de convencer. Não é, mas eu mudo assim, sem... atrás da nossa convicção. Exato, né? E não só em termos de convicção, em termos de erros também, né? Às vezes você está analisando um processo, deixou passar, por isso que é um colegiado. Então, é uma certa... Tem que ter uma condescendência ali, né? Uma tendência à convergência, que existe essa tendência, cientificamente falando, quando você está num colegiado. Mas tem que ter essa humildade de você falar assim, poxa, errei aqui, né? Não há problema. Por isso que vem o outro clarificar isso. E você pode mudar a partir do erro, você pode mudar a partir de posicionamentos. Eu acho A, eu acho B. Existem os dois são válidos, não quer dizer que são erros, mas a gente enriquece o debate com isso. Eu adoro um debate. Eu adoro Já um vi, debate. isso deve ser boa de briga. E outra coisa, né? Ninguém ganha do grito da gente. Ninguém ganha do grito. Então, advogado exato. que vai lá ganhar no grito, esquece. Não ganha, porque você tem que, né, trazer os argumentos. Então, e quando você... Eu não sei as outras pessoas. Na minha vida, eu me preparo muito para fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Então, se eu vou analisar um processo, né, com a humildade de deixar passar alguma coisa que seja clarificada ali naquele momento, eu me preparo muito para aquilo, tecnicamente muito. Então, eu vou tentar esgotar todas as teses sobre aquilo, vou tentar... diz o meu presidente que eu sou chata. E é verdade, eu sou muito chata. Porque... Eu tô te achando mó legal. Porque eu sou corintiana, né, querido? As são muito mais legais que os palmeirenses. E para você
E com esse preparo, né, técnico, que vai te proporcionar essa bagagem. Então, o tempo que eu gasto me preparando tecnicamente para aquele determinado julgamento, é para falar tecnicamente quando houver uma divergência. Então, se você me trouxer um argumento, eu gostaria, naquele momento, de ter pensado no seu argumento com uma certa antecedência para rebater. Então, dizia o meu antigo presidente até, ele falou assim, você às vezes faz o ponto e o seu próprio contraponto. Eu falei, claro, é óbvio, porque daí se eu falo A e eu falo assim, poxa, mas podem argumentar B, eu tenho que saber contra-argumentar esse B, eu tenho que derrubar esse argumento de B para sustentar aquilo que eu tô convicta. Se não, eu acato B e falo, não, gente, eu tava falando A, mas realmente esse B tá muito melhor, tá muito mais técnico em termos de qualidade. Aí eu vou acatar. Então, esse preparo, ele proporciona isso. Eu tenho tesão danado nessa parte do preparo técnico, do estudo, desse levantamento, dessa parte do ver a prova, ver o processo, conseguir esmiuçar. Porque às vezes você pega um processo complicadíssimo, né? Como se fosse uma linha cheia de nós, você vai desfazendo cada nozinho, vai colocando cada fase processual, cada argumento, vai rebatendo cada um ou vai concordando com cada um. Eu adoro, sinceramente. E eu elogiar também o trabalho que a Procuradoria vem fazendo no CARF, porque a qualidade técnica dos reparos, porque a gente sabe que o CARF é dominado pelos grandes advogados e a Procuradoria, pelo menos nesse tempo que eu tô lá, faz um papel incrível de colocar os pontos divergentes, as posições contrárias, o que deixa a gente, muitas vezes, numa posição bastante difícil de tomar a decisão. E aí, por isso, da importância da vista também, de você não tomar decisões precipitadas. Então, acho que o sistema, do jeito que tirando essas problemáticas pontuais, eu acho que ele é bastante produtivo e eficaz. O CARF, ele precisa para o direito tributário do Brasil. Né? Excelente. Acho que eu tô satisfeita em você. Eu tô mais do que satisfeito. Eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Foi muito bom contar com vocês, ouvir da experiência de vocês. Foi realmente excelente ouvir pessoas que têm tanta paixão de serem conselheiros, né? Então, novamente, a gente queria agradecer a presença e a participação de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Imagina, gente. Prazer todo meu. Eu fiquei lisonjeadíssima com o convite, né, do Miguita, tá aqui com vocês, tá aqui com o Tozelli. Ele é palmeirense, a gente perdoa, né? Tem que exercer o perdão, né, nessa vida. Mas também uma honra, né? Tá ao lado dele, tá ao lado também de outros conselheiros brilhantes que exercem com a mesma paixão essa função. E deixar o recado, que nós tenhamos essa pauta técnica, que nós tenhamos esses pés no chão, para esquecer o romantismo, para esquecer as divagações sobre um órgão que tem tanta importância, tanto peso no Brasil, né? Nós fazemos a jurisprudência administrativa federal. Então, nas aulas da UFMG de planejamento tributário do Walter Lobato, a divisão foi análise dos acórdãos do CARF. Então, você olha para a primeira sessão, tem ágio, tem o Casa Separa, tem tantas operações. Você olha para a segunda, também tem. Você olha para a terceira, e cada uma com uma temática, e cada conselheiro com uma visão diferente, com um conteúdo técnico relevante. E, às vezes, é isso que o advogado, o contribuinte, ele vai explorar, né? E a gente vai formar a nível técnico no Brasil, uma qualidade mais palatável do que simplesmente, ou às vezes jogar num artigo, né, que não tem tanta base metodológica no direito, com licença da medicina, ou simplesmente falar, tirar do sovaco, né, ou da tititi aquela determinada informação. Então, e não esquecer que essas tendenciosidades que têm sido postas, elas são são inverdades, são totais inverdades. É lógico que nós temos os vieses de julgamento de cada um, mas todos têm, sem exceção, todos têm. O que se espera é uma análise técnica, fidedigna, responsável, que não gere mais insegurança. Então, eu acredito que
é essencial a gente deixar o recado da importância do CARF, não só porque eu sou conselheira, mas se eu fosse advogado, com certeza eu ia gostar muito mais de postular no administrativo, que é muito mais técnico do que o judiciário. Então é isso, gente. Obrigada. Também queria agradecer aí, foi muito prazeroso, bacana. Minha colega Mariel fica muito bem de verde, apesar dos gostos estranhos Devia ter dela. vindo de preto, né? E agradeço vocês aí. Foi bem bacana e toda a produção aí. Muito. Nossa, Tô incrível. me sentindo uma autoridade aqui hoje, viu? Obrigado aí pra todo mundo.